tudo é lindo, maravilhoso. Tomara que o Dorival Júnior tenha boas-vindas, que ele seja um gênio, que ele faça o Matheus Bidu jogar. Esse Ramon Dias estava aí, uma fraude. Que fraude, não fala isso, não é Você fraude. quer falar que ele era bom? Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Ele Falar qual jornalista que falou que ele estava ótimo? Por que ele foi mandado Mas embora? eu meti o pau nele lá Eu na também seleção. meti o pau nele, mas qual o problema de meter o pau mas nele. tudo bem, mas todo qual o mundo meteu o problema? pau. Todo mundo meteu o pau. Mas Agora... mas ele vai ter que ter um pouco de medo, sim. Porque com esse time que o Corinthians tem, dá medo. Matheus Bidu. Matheus Bidu. Ah, Matheus Bidu? Não, esse ele ganhou Matheus Bidu que eu conheço é aquele cara que fazia horóscopo. Descoronado, ganha 2 milhões e pouco. Trouxe 50 malas pra cá e ele mais outra mala. O Romero fez só vive machucado. Galera, o Maravilha ontem participou dos Donos da Bola e eu me divirto bastante, né? Quando o Maravilha tá no programa, ele falando aí sobre o Corinthians, mandando a real para o Neto, né? O Maravilha não pipoca, manda a real sobre o time do Corinthians, Dorival Júnior. Separei aqui um trecho bem legal, vocês vão gostar bastante, né? Se divertir aí com o Maravilha. Você deixar os créditos aqui na descrição, os Donos da Bola, link no canal oficial, deixa o like para fortalecer, mas agora bora pro vídeo. Tá, desdenhando o Dorival Júnior, vamos lá. Eu não estou desdenhando o que ele fez na seleção. Mas o que ele fez do São Paulo? O que ele fez do Flamengo? São Paulo ele ganhou. Ele foi tão competente lá no Flamengo que ele ganhou, né, os a dois Libertadores e a Copa do Brasil. Sei, e depois ele foi demitido. Mas você nunca foi, você não saiu já da Band, você saiu da Record? Eu saí da Record e ganhei uma puta grana dos caras. E ele, você acha que ele ganhou quanto? E vai ganhar aqui no Corinthians também, 1 milhão veio mais que você ganhou. Ah, deve ter ganho mais, então, né? Mas eu só sou locutor, ele é treinador. Não, senhor, você é um dos maiores locutores da história. Pega um gol dele aí pra mim. Isso, não. Pega um gol do Maravilha, narrando o meu gol que eu fiz contra o Flamengo. Você é um dos maiores narradores da história, meu irmão. Mas tudo bem, Neto. Eu acho que isso tudo é lindo, maravilhoso. Tomara que o Dorival Júnior tenha boas-vindas, que ele seja um gênio, que ele faça o Matheus Bidu jogar, que ele faça o Bidu jogar, que ele faça o Félix Torres jogar, Mateuzinho. Aí ele vai ser o São Milagreiro. Quem foi campeão paulista 30 dias atrás, ô Maravilha? Quem ganhou foi o time do Corinthians, numa incompetência no time do Palmeiras. Porque o Corinthians, desde agosto... Caramba, cara! Mas que incompetência! O Corinthians perdeu um jogo no campeonato pro São Paulo de 3-1. O Corinthians não tem técnico desde agosto do ano passado. Esse Ramon Dias estava aí, uma fraude. Que fraude, não fala isso, não é fraude. Você quer falar que ele era bom? Não, deixa eu falar uma coisa pra você. Quer falar que ele era bom? Ele tirou o time do rebaixamento, ele botou o time da Libertadores, ele botou o time da Copa do Brasil, ele foi campeão paulista. O Dorival fez trabalho ruim, Maravilha. Pô, trabalho ruim aonde que o Dorival fez? Nos últimos 10 anos, a não ser na seleção. Peraí, o último... Ah, desculpa. O último trabalho. Não, mas melhorou, hein? Você vai julgar. Agora, melhorou, hein? Eu não sei agora. Mas você vai julgar as pessoas pelo último trabalho só? Eu não tô julgando. O que eu tô... Você tá julgando, sim. Eu não. O Brasil inteiro. Não, o Brasil não. Nós três aqui não. Qual jornalista que falou que ele estava ótimo? Por que ele foi mandado embora? Mas eu meti o pau nele lá na seleção. Eu também meti o pau nele, mas qual o problema de... meteu o pau mas nele. Tudo bem, mas qual o problema? Todo mundo meteu o pau. Agora ninguém meteu o pau. Mas a gente não mete o pau no Abel? Claro que mete. Esse é outro aí que também enche o saco. Agora, esse também que tudo faz. Agora, esse Abel Ferreira, não, porque a imprensa. Você acha que a imprensa mandou pintar lá o muro? Não sei. Você acha que a imprensa mandou erguer o som lá na arena? É nada. Isso aí fala demais aqui, também. Outro time do Palmeiras, ó. Esse time, a gente só não foi campeão paulista porque o Leão deu uma pisada de bola na escalação contra o Bragantino. Porque tava 0-0 o jogo. Lembra, Veloso? Saiu uma falta aqui na intermediária, eu meti de 3 dedos, a bola, pum, foi na forquilha. Você faz aquele gol, a gente era campeão paulista. Então... Perdemos um jogo só. 29 jogos invicto. Eu não sei se bateu agora aí o Abel. Não. Eu não sei se bateu o recorde nosso. Tá chegando a 17 agora ainda. O nosso recorde, eu, Veloso, esse time aí, nós ficamos 29 jogos invicto. E pra muita gente, como pro Lazzaroni, que foi no Flávio Prado, e meteu o pau em mim de novo, mas que gostoso dele meter o pau em mim, cara. Que delícia, Lazzaroni, quando você estiver mijando, quando você estiver no aeroporto... Ele lembra de você. Quando você estiver, aonde você estiver, em qualquer lugar do mundo, a hora que você passar, os caras não vão te conhecer, porque você tá no bagaço. O cara fala, quem é aquele cara? Por que você não levou o Neto? Aí você vai falar, que não era craque, era balão japonês, não sei o quê, papapá, tá tudo bem. Não tem problema. Eu fico... Que você não perca a humildade sua de continuar metendo um pau em mim. Porque quando você entender que você estava errado e vai demorar, porque gente igual você não vai entender isso. Eu, por exemplo,
Eu fiz muita coisa errada na minha vida, e muita gente sabe, os meus amigos. Pô, uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz da minha vida foi ter amizade com o Leão. Entender que o Leão foi muito importante e eu não aproveitei isso por causa da minha idade. Entendeu? E hoje eu tenho o Leão como um dos caras mais porretas profissionalmente, o maior goleiro da história do Palmeiras. Agora você continua ainda metendo o pau em mim, desagradável, e ainda me criticando porque eu não fui pra Copa. Você podia falar assim, ó, Neto, eu não fui pra Copa porque eu achei que o Silas era melhor que ele. Pronto, tá tudo bem. Agora falar que eu não joguei bola, você é mentiroso em relação a isso. É uma mentira, você é uma fraude como treinador. Olha esse time. Dario Pereira, monstro. Toninho, monstro. Olha o tamanho do nariz do Dorival Júnior. Como é que eu podia correr? Hã? Ele não precisava daquele dilatador nasal. Não né? pode. Não pode usar. Capitão do time. Não, capitão era o Toninho. A verdade, o Toninho sempre foi líder. Né? Aí o Edson Abobrão, que jogador. Veloso, novinho. Aí depois, Abelardo, lateral esquerdo. Chegava Mauricinho, jogou muita bola. Caçapa, Gaúcho, que Deus o tenha, morreu de câncer de próstata, infelizmente. Edu, um dos maiores camisa 10 do mundo. Quiseram arranjar uma briga entre eu e Edu por causa da camisa 10. Falei, dá a camisa 11 aí, pô. Tá tudo bem eu com a 11. Uma vez eu briguei com o Edu. Não. Alguma vez a gente brigou... O Edu não brigava com ninguém também. Com ninguém, mas alguma vez... A gente teve problema de ambiente aí, Veloso? Não. Você que era mais novinho, que eu nem conversava com você. Não, eu era juvenil ainda. Eu nunca levei você pra zona. Eu, Mauricinho, Gaúcho... Eu não quero mais falar disso, vai. Eu não quero mais falar disso, mas... Pô, você nem saía com nós. Você tomava as biritas com nós? Não, só você pegava saía carona. Com nós? Só pegava carona pra ir pra Você campo. tomava Fantaúva, pô. Não. Tomava Fantaúva. O que você tomava? Tomava coca com gelo e limão. Coca com gelo e limão. Eu deixava ele na rodoviária. Que time esse? Que time incrível que foi esse? E que, por sinal, esse jogo aí, eu acho que foi contra o Novo Horizontino. Acho que é ali, ó. Contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino. Que era um calor incrível. Dá pra entender. E foi vice-campeão esse ano, o Novo Horizontino, que disputou o título com o Bragantino. Que aí era o Nelsinho e aí o Vanderlei dirigindo o Bragantino. É o seguinte, vai colocando outras fotos. Qual a ideia do esquema do Dorival Júnior pro Corinthians e também o Fabinho ter resolvido isso rapidamente depois da ansiedade do Tite? Maravilha. Mas ele vai ter que ter um pouco de medo, sim. Porque com esse time que o Corinthians tem, dá medo. Se ele não tiver medo, então ele não deve ter medo de loira do banheiro, de Saci Pererê. Quem que tem medo de loira do banheiro? O grande Veloso. Eu tem não. medo. Agora, esse detalhe, aí fica, Odora, qual a tática que o Dorival vai tentar acertar no time do Corinthians? Qual que é? Ele vai fazer o Mateuzinho ser um outro jogador. Ele vai melhorar esse Félix Torres, que é uma mala, não joga nada. Esse André Ramalho, que veio, queimou minha língua, jogou 3, 4 jogos. Não, André Ramalho é craque. Craque é pra onde? você não é. Craque é onde? Pra mim é. Ah, pra você. Pra mim ele é... É, pra você. Fraco. Fale por você. Pro mim. Matheus Bidu. Matheus Bidu. Matheus Bidu? Não, esse ele ganhou Matheus Bidu que eu conheço é aquele cara que fazia horóscopo. Bidu, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Assim, cara. E nunca dá certo. O cara manda você usar a cor preta, não vale, é azul. O número de sorte é o 27, aí dá o 72, nada dá certo. E aí mais para ele arrumar ainda no time do Corinthians, esperar muito mais desse Thales Magno, que parece que entra no time, um dia vai bem, um dia vai mal, o Carrijo cai um pouco, mas ele tem alguns jogadores bons. Ele não tem... Corinthians tem um time, mais ou menos. O Corinthians não tem elenco, né? Quem foi o Sem último elenco, campeão paulista? Último campeão paulista. Pô, mas os caras ganhando a grana que ganham, cara reserva, com o Coronado. Serve. E esse Coronado ganha 2 milhões e pouco. Trouxe 50 malas pra cá e ele mais E o Romero fez gol. Vive machucado. E o Romero? E o Romero fez gol ontem. Ué, e você acha que ele é craque? Eu tô te Também perguntando. agora, é uma coisa. O que eu li hoje em todos os sites, na Inglaterra, na França, tudo, os caras falando desta atuação fantástica do Corinthians, com esse time ridículo, péssimo, do Racing genérico. Porque o bom é o da Argentina, esse é o que vai. Ai, que Romero. Bora, se o Romero é ido no Corinthians, cara, eu acho que eu sou o... Nelson Nedes. Que? Não, você tá doido? Então, eu devo ser um Tom Cruise. É o seguinte, você acredita... que mais você tem falado, Romero?
Ah, o Romero... Isso é tudo lindo. Não, eu quase chorei aqui por essas suas palavras com relação ao Romero, que a sua defesa foi simplesmente fantástica. Brilhante, né? Não, isso foi demais. É aqui o melhor, o cara nunca machuca, não tem gripe, ele não... Nada. Você não fala isso do Vitor Roque, né? Romero. Hã? Você não fala isso do Vitor Roque, né? Ah, mas o Vitor Roque 10 também, jogos eu acho sem que o fazer Palmeiras um gol. pagou muita Jogou só grana. no Atlético Paranaense. Isso é verdade. Só foi lá e ficou lá, ficou... Mas por que você não fala dele assim? É porque você está falando sobre o Romero. Quando você fala mas do só- Vitor é só Roque. o Romero que é Eu falo ruim que ele é de um ser. cara comum para mim, eu acho. No Santos, por exemplo, você falou do Neymar, que não joga, que agora virou fazedor de bola agora. Mas ele já parou faz tempo, né? O quê? O Neymar já parou faz tempo, agora é só show. Agora é baile, é foguete que sobe, é navio que anda, tudo é Neymar. Business. Ele não, futebol acabou. Tá milionário, cara. O cara com 6 bilhões. Se eu tivesse 6 bilhões no bolso, eu nem sei onde eu estaria. Em algum lugar do planeta. Tchau! 6 bi no bolso. Você acha que é pra você ficar... É de 6 bi, cara. 6 bi. Aí você 100 fica lá milhões, eu já preocupado. mandava todo mundo aí pro inferno, aí irmão. o cara escreve, Dirceu não vai jogar porque fez festa. Mas eu não faria uma festa. Faria várias festas. Porque com 6 bi, dá pra fazer festa dia e noite. E você não vai ficar duro, você não vai quebrar, craque Neto. Tá certo. O Guarani, que foi campeão em 78, campeão... É isso, galera. Um trecho para vocês aí do debate dos donos da bola. Gosto bastante, né? Quando o Maravilha está no programa. Sempre às sexta-feiras o Maravilha participa dos donos da bola. E é bem legal, né? Esse jeito dele aí de falar com o Neto. Ele não tem medo, né? Fala a verdade sobre o Corinthians, sobre o Dorival Júnior. Eu concordo com o Maravilha, né? Acredito que o Dorival Júnior não vai resolver nada desse time do Corinthians aí, porque é um time muito fraco. O Dorival tem essa fama, né? Quando chega nos times, ele consegue bons resultados ali já nas primeiras partidas, nos primeiros meses, depois começa a cair, né, o rendimento. Foi assim no Flamengo, tanto é que o Flamengo nem quis ficar com ele, e também no São Paulo, né? O São Paulo ele ganhou a Copa do Brasil, mas depois o time começou a oscilar, e esse time do Corinthians aí eu concordo com a Maravilha, né? Um time fraco. Já vi o Neto falando que o Corinthians tem time para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Às vezes exagera, né? O Corinthians tem um time muito fraco e eu me divirto bastante, né, com o Maravilha. Ele não tem medo de falar a verdade. Diferente de, às vezes, né, alguns participantes aí dos donos da bola que às vezes ficam querendo falar coisas para agradar, né, o Neto. O Maravilha não, ele fala a verdade, não está nem aí, né, com o que o Neto vai achar. O Souza, né, se diverte bastante ali sorrindo. E eu gosto demais, né, quando o Maravilha está aí no programa, principalmente para falar sobre o Corinthians, né, ele mandando a real para o Neto. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. O que você achou? Concorda, discorda do Maravilha? Comenta aqui abaixo, né, a sua opinião. Se inscreva também aqui no canal. O Palmeiras que vai jogar amanhã, né? O Palmeiras tem jogo contra o Bahia. Perdão, é o líder do Campeonato Brasileiro. E amanhã vai em busca de mais uma vitória para se manter ali na ponta, na liderança do Campeonato Brasileiro. Agora, no momento, o Palmeiras é o líder com 13 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 11 pontos. Então é importante o Palmeiras vencer, porque se tropeçar, corre o risco de perder a liderança para o Flamengo, que joga contra o Corinthians, né? O Palmeiras só depende de si para se manter na liderança do Campeonato Brasileiro. Esse final de semana tem Brasileiro, no meio da semana tem Copa do Brasil. O Palmeiras joga contra o Bahia nessa rodada, depois o Palmeiras joga contra o Vasco, fora de casa. Depois do jogo contra o Vasco, joga um clássico, né, contra o São Paulo. Uma sequência aí de jogos. Joga contra o Bahia em casa, depois pega o Vasco fora de casa e volta a jogar em casa contra o São Paulo. Se não me engano, esse jogo vai ser na Arena Barueri. Verdão tá muito bem, jogando um bom futebol. O Vitor Roque ainda não conseguiu marcar o seu primeiro gol, mas eu acredito que ele vai desencantar e quando ele marcar o seu primeiro gol vai voltar a ser, né, aquele grande jogador, até porque ele não esquece, né? O jogador não deixa de ser um bom jogador. Ele só ainda não marcou o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras, mas quando ele desencantar, acredito que ele vai viver aí uma boa fase com a camisa do Palmeiras. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui abaixo, o like, valeu e até a próxima, galera.